Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Cyber Defense. Para você que chegou agora, não me conhece, eu sou o Anderson e esse é um programa semanal que eu criei é um programa semanal onde eu vou te mostrar quais são as ameaças no meio digital e como se proteger delas, ou seja, o caminho para a sua cyberdefesa pessoal, daí o nome desse programa. E se você quer ser avisado sobre essas lives com antecedência, se você quiser receber isso pelo e-mail, basta você clicar aqui embaixo, tem aqui vários links, um deles é para você cadastrar o seu e-mail e receber o link com antecedência dessa live aqui, caso... Isso aqui é mais um backup para caso o YouTube não notifique você, então você receberá isso por e-mail e não perderá o conteúdo desses eventos que eu vou lançar semanais, ok? E o tema deste primeiro episódio é: por que se preocupar com privacidade digital em 2023? Então hoje eu vou mostrar que se preparar para as ameaças, ou seja, que se preocupar com a sua privacidade não é paranoia, mas sim uma necessidade atual, onde os dados estão cada vez mais sendo usados, não só para fins comerciais, para continuar alimentando aí as big corporações, as big techs, mas também para práticas abusivas, que vão desde cyberbullying, lixamento virtual, a perseguição política, cerceamento de liberdades. Isso está acontecendo com frequência aí recentemente, onde nunca foi tão fácil e rápido encontrar informações sobre o indivíduo, informações pessoais, informações sigilosas sobre o indivíduo, e em terra onde todos estão expostos, quem não se expõe, quem se ofusca no meio digital, não é rei, mas pelo menos não é vítima, não é um alvo fácil. E alvos fáceis são geralmente atingidos. Só o fato de você não ser um alvo já está excelente. Só que tem alvos e ainda tem os alvos fáceis, e alvos fáceis eventualmente serão atingidos. Estou falando de forma análoga. Se você não se protege na internet, é só uma questão de tempo você ser um alvo, você se tornar a próxima vítima. É só uma questão do número de tentativas, né, que o atacante faz para tentar acertar esse alvo. Ou alvos fáceis acabam sendo acertados aí do nada, a pessoa é pega despercebida. Vou mostrar alguns exemplos aqui durante esse evento ao vivo. Então, de forma análoga, é assim que acontece com quem não se protege no meio digital, tá? Bom, antes de eu me aprofundar sobre essas coisas, antes de me aprofundar sobre esse tema aqui, dessa vez, privacidade, outros temas serão abordados, mas hoje é privacidade. Eu vou começar pelo nível mais básico, para que todos sejam nivelados e na sequência eu vou escalando, então eu vou aumentando o nível de complexidade para que todos acompanhem. Eu sei que muitos podem estar chegando aqui agora, ainda não me conhecem, é novato, pode ser que esteja entrando em contato com esse tema agora, então é bom fazer esse nivelamento antes, porque algumas coisas são óbvias para quem acompanha aqui o canal faz algum tempo. Para outras pessoas que caíram de paraquedas agora, talvez, se estão chegando agora, pode não ser tão óbvio, tá? Então vou fazer esse nivelamento, começar desde ali do nível mais básico possível, tá? Mas é bem breve. Então vamos lá. Então eu separei isso por 3 tópicos. O que é, ou seja, o contexto da coisa, os benefícios e como fazer. E nesse contexto, dentro do contexto de privacidade, tem algumas perguntas que eu costumo fazer. Isso aqui facilita a análise no meu dia a dia, até mesmo para trazer, talvez melhorar os conteúdos do nosso treinamento sobre vivencialismo digital, e até mesmo para eu, como pessoa, evoluir, aprender cada vez mais. E eu listei aqui as principais perguntas que eu me faço e perguntas que vocês aí da minha audiência, vocês que estão aí do outro lado, e até os nossos alunos lá do SVD, me fazem. O que é privacidade, de fato? O que é privacidade no mundo físico? Você vai notar algumas pequenas diferenças, mas a diferença é só o meio mesmo, né? Então, a privacidade é o ato de escolher quais informações sobre você ficarão disponíveis. Quer dizer, indisponíveis. Quais informações ficarão disponíveis e indisponíveis. Quais informações ficarão inacessíveis ou restritas a terceiros não autorizados e
e assim se mostrar seletivamente, ou seja, mostrar seletivamente informações sobre você. Você não precisa informar tudo, mas também não precisa deixar ficar sem informar nada, né? Eu vou falar mais sobre isso adiante. E escolher quais informações, né? Escolher quais informações relacionadas a você o indivíduo pode ter acesso, o indivíduo pode ver, pode acessar. Exemplos. Exemplos sempre ajuda aqui no entendimento. Fechar a cortina da janela da sua casa, por exemplo. Acho que você faz isso com muita frequência, né? Você mora em apartamento, por exemplo, né? Principalmente para quem mora em apartamento. Ao entrar no provador de roupa, você fecha a cortina, você não vai querer que ninguém fique vendo essa bunda esquisita sua, né, amigão? Então, sim, você fecha a cortina, uma sala de reunião, né? Entrar para dar esporro no funcionário, chamar atenção, ou então para chamar para dar aquele aumento, mas é escondida, os outros não podem saber. Então vai lá, fecha a porta. Fechar a porta ou entrar no banheiro, todo mundo faz isso, é algo que é automático, né? Cobrir o teclado do caixa eletrônico enquanto digita. E aqui eu coloquei as imagens, porque ilustrar também facilita o entendimento. Então, ó, fechar a janela da sua casa, a moça no provador, tudo se escondendo ali, ó. Ah, não tem nada a esconder, ué, mas por que ela tá achando estranho alguém olhando ela ali, espiando ela? Ó, a moça, a médica, fechando aqui a cortina, até porque para ter privacidade ali junto com o paciente. E quando você está indo lá no banco e tapando ali o teclado, tudo isso são ações que você faz para poder esconder informações de terceiros que você não confia, estranhos. Então, tudo isso são exemplos de privacidade no dia a dia. Em alguns casos, e é que tá, em alguns casos, o que acontece é apenas a restrição de informações. Você não consegue restringir por completo aquela informação. Por exemplo, ao fechar a cortina, no caso da moça, ainda é possível ver o pé dela, ou então a cabeça. Em alguns casos não dá para ver nada, mas no mínimo vai dar para ouvir o som que sai dali. Então, você escolheu qual informação você não quer compartilhar com terceiros, que no caso é informação visual. Mas se o som, né, se a informação sonora não for tão sensível, não for tão importante para você ofuscar para terceiros, então sim, você não tem necessidade de usar um provador com um abafador anti-som, né? E mesma coisa ao ir no banheiro, né, alguns sons são emitidos ali, né? Digitar no teclado eletrônico, isso aqui inclusive pode ser explorado, por isso que eles trocaram o teclado eletrônico, não, né? Teclado físico, né? Teclado físico lá daqueles caixas eletrônicos antigos tinha botão, teclas de botão, e atacantes estavam usando o fato de que aquela tecla emitia um som diferente, descobria qual era o som e tentava realizar um ataque. Então isso migrou para a tela touchscreen, né? Ou seja, quanto maior for o nível de privacidade que você busca, mais obstáculos você deverá impor ao atacante. Aqui, mais uma vez, se você quer ir no banheiro e não quer que ninguém ouça, ninguém veja, ninguém ouça o que você está fazendo, você tem que construir um banheiro à prova de som, a porta à prova de som. Então, quanto mais restrição você quer impor à informação, quanto mais você quiser deixar as informações inacessíveis, mais obstáculos você terá que impor ao atacante, mais trabalho e mais dificuldade você terá em contrapartida. Então, tenha isso em mente. Tá? Bom, essa é a privacidade no mundo físico. E agora, como é que seria na privacidade no meio digital? Será que muda muito? Bom, a privacidade no meio digital é a mesma coisa. É o ato de escolher quais informações digitais, nesse caso, o que você estava escondendo antes eram informações no mundo físico, propagação no mundo físico. E aqui são informações que você propaga ou que você disponibiliza no meio digital e ficarão inacessíveis ou restritas a terceiros não autorizados. E assim se expressar ou se mostrar seletivamente. Ou seja, mais uma vez, selecionar aquilo que é importante para você e que não pode ser visto ou acessado por terceiros não autorizados. Ok? Diferença. É uma diferença gritante aqui entre privacidade no meio físico e privacidade no meio digital. O alcance.
No meio digital, os dados podem ser expostos a um número exponencial de indivíduos. As informações são rapidamente propagadas e facilmente copiadas, replicadas. Uma vez que você disponibiliza uma foto, ela pode ser replicada infinitamente. E logo estão expostas a todo tipo de indivíduos e organizações ou organizações. E eu vou falar em mais detalhes quais seriam essas organizações e por que isso é ruim, com muito mais velocidade do que no meio físico. No meio físico não há escala. E uma coisa importante, você tem pouco ou nenhum controle sobre suas informações. Isso aqui é difícil cair a ficha. Então, para cair a ficha, eu vou ter que fazer algumas analogias aqui. Isso aqui, inclusive, dá um anúncio no YouTube, né? Eu posso fazer um anúncio para chamar mais pessoas para essa live, para assistir esse conteúdo, para que elas não sejam mais perseguidas pelo YouTube. Faz sentido usar o próprio YouTube contra ele? Isso aqui pode ser uma peça de anúncio. Então, para você que tem menos de 25 anos, pula esse vídeo. Agora, você que tem entre 30 e 50, você vai lembrar disso aqui. Se você tem mais de 40 anos, você vai lembrar disso aqui. E agora eu vou ter que aumentar aqui a câmera para que você veja. E a câmera, ela simplesmente está congelada, mas agora voltou. Então, olha só. Aqui está um telefone com fio. Caramba, eu guardei essa relíquia aqui. Até que isso aqui não está tão antigo, né? Até não está tão antigo, mas... Olha, lembra que você usava isso aqui para aplicar aquele trote? Era muito bom, né? Ligar lá para o Bom Dia e Companhia, para zoar o Yudi. Zoava o Yudi quando podia, né? E, bom, tem mais algumas coisas aqui que... Olha, eu guardei aqui. Na verdade, eu juntei um monte de coisa para te mostrar a quantia massiva de dados que você acumulava antes da era da internet, ou pré-internet, ou no início da internet. E que agora isso ficou tão distante da gente que esquecemos do quanto nós tínhamos controle sobre nossas informações, que hoje não temos. Por exemplo, telefone, a agenda telefônica ficava aqui dentro desse... Tem uma memória aqui de alguns kbytes e dava para guardar bastante número de telefone, né? Mas que mais que tinha? Se você tem 40 anos, você vai lembrar, acima de 40 anos, você vai lembrar que você anotava suas coisas nesse caderninho aqui, né? Era talvez um caderninho por mês para anotar conta de padaria, conta de mercado, anotação sobre, enfim, empresa. Eu nem sei, eu peguei pouco dessa época, tá? Também não sou tão velho. Mas E a agenda, né? Você usava a agenda para anotar seus contatos, compromissos. Não, essa aqui está muito pequena. Para você que tem acima de 40 anos, provavelmente você usava essa aqui, ó, bem grande. Ó. Essa aqui, inclusive, tinha até calendário no início e no final, porque naquela época não tinha calendário digital, né? Era tudo material físico, né? E... Caramba, nossa, lembra disso aqui? Álbum de fotos. Você tirava várias fotos até o limite que a câmera suportava, sei lá, acho que 100 fotos, 200 fotos, não sei, a depender da tecnologia da câmera da época, ela cabia um número limitado de imagens e você tirava a foto das crianças, né? E o que você fazia? Você pagava, ia lá para revelar, né? Ainda tem isso, né? Mais antigamente ainda tinha que revelar, você tinha um rolo de filme na câmera, não sei se dá para focar, como esse aqui, um rolo de filme na câmera, e aí você ia lá, mandava a empresa revelar, e aí a empresa entregava isso aqui para você. Para quem tem menos de 20 anos não vai lembrar, por isso que se você tem menos de 25 anos, talvez isso aqui nem faça tanto sentido para você, vai achar até hilário, mas era assim que as fotos eram armazenadas há 20 anos atrás, né? E, bom, se você quisesse compartilhar suas fotos com a sua tia, com a sua avó, com a sua mãe, você ia lá, tirava uma cópia, um álbum, dava cópias desse álbum para sua mãe, para sua tia, para sua avó e pronto. Não ficava com mais ninguém, né? Era limitado, era tudo físico, né? Dados físicos, então era complicado de se criar cópias, mas também você tinha controle, né?
Você tinha controle sobre suas fotos. Só quem você queria que tivesse realmente a cópia das suas fotos é que você entregaria, daria a cópia, ou então levaria só para eles verem, né? Bom, o que mais? Agora, se você tem mais de 30 anos, né? Se você tem mais de 30 anos e menos de 40, você não pegou a época de calendário já de calendário que vem em caderno, talvez tenha pegado o início, mas você pegou aí a era de cartões físicos, vários cartões que você tinha que guardar. Hoje em dia é tudo digital, até cartão de crédito. Não faz nem mais sentido você fazer isso aqui, tapar o seu cartão, porque agora ele é digital, é colocar aquela famosa fita. CD, né? CD com música, guardava tudo aí no CD, quando não tinha Spotify, quando não tinha aí iTunes, essas coisas. E caramba, ó, isso aqui é relíquia, hein? Muito CD aqui. Caramba, um CD de discador. Você tinha que instalar o programa de discador de internet para você acessar a internet aí na sua casa. Internet fixa. Precisava de um telefone fixo, inclusive, para acessar a internet. Tempos difíceis, viu? E seus programas todos instalados aqui, né? Tudo no CD. Caramba, é muita bugiganga que eu guardei aqui. E por fim, acho que foi a última tecnologia que resistiu aí os smartphones até que sucumbiram de vez, que são as câmeras portáteis. Você deve ter tido uma dessa, você que tem aí mais de 25 anos. E perceba, todos esses dados estavam sob seu controle até então. O número de telefone estava restrito à sua agenda eletrônica, suas músicas estavam restritas ao CD que você armazenava, seus programas, né? Seus jogos, o acesso aos seus jogos era tudo offline. Bom, se você jogava no PC, você instalava um CD desse e jogava pra caramba offline. Né? Resolução uma porcaria, mas enfim. E até trocas de amor era offline, né? Ou seja, as informações elas eram muito limitadas. Elas não se propagavam facilmente, era difícil, né? A comunicação não era tão ágil como é hoje. E os dados também. Era difícil você compartilhar informações. Porém, tudo isso estava sob seu controle. Hoje, tudo isso, né? Quer dizer, antes ainda, né? Depois veio o mundo digital, né? Veio a tecnologia digital e aí você passou a digitalizar as coisas. Então as fotos não ficavam mais nesse álbum, então não era mais papel, né? Elas ficavam aqui nessa câmerazinha e ainda assim, né? Elas não ficavam disponíveis na internet, elas ainda ficavam disponíveis fisicamente para você, porque você teria que espetar esse cabo aqui na câmera e transferir as fotos para o seu computador. Então tudo isso ainda estava em sua posse. No início da era digital, ainda assim as coisas estavam sob sua posse, mas de uns tempos para cá, cerca de 15, 10 anos para cá, isso não existe mais. Agora os dados, eles foram, a maioria deles, digitalizados. Quase todos. Né? Poucas coisas. Acho que só a sua roupa, a sua comida, ainda não foram digitalizados, mas todo o resto, ou seja, tudo aquilo que eram bens materiais que ficavam guardados na gaveta para você ver posteriormente, estavam armazenados fisicamente e agora não mais, agora eles ficam digitalizados. E aí é o problema, aí que vem o problema. Uma vez que eles estão disponíveis no meio digital, você não tem controle de verdade sobre eles. Todas essas coisas você poderia guardar na sua gaveta e acessá-las quando você quiser, trancar a sua gaveta, só você tinha acesso. Né? Se você protegia a sua segurança, ainda vamos falar de segurança futuramente, mas em teoria, só você poderia ter acesso. Agora, uma vez que tudo está disponível online, uma vez que você usa inclusive a nuvem, uma vez que tudo está na nuvem, armazenado na nuvem, será que você tem controle sobre essas coisas?
Bom, vou deixar essa resposta para você, mas eu só queria trazer esse exemplo para você ter ideia do quanto você tinha controle sobre suas informações antigamente, quando as coisas eram físicas. E o quanto hoje você percebe que o controle está fugindo das suas mãos. Você não tem tanto controle assim. E um exemplo como esse, exemplos físicos, exemplos na prática, facilita o entendimento. Estou suando que nem um louco aqui, porque tá muito calor, tá fazendo aqui uns 36 graus e o ar-condicionado não está resolvendo nada. Mas dado esse exemplo aqui, feita essa analogia na prática, deixa eu voltar aqui minha câmera que fica sempre travada. Vou prosseguir aqui. Já que eu dei analogia, a gente pode partir para outras coisas, como por exemplo, mito. Quebrando alguns mitos aqui. Como você tem todas essas informações que você precisa armazenar, isso implica que todos têm algo a esconder, mesmo que não perceba. Você tem uma série de informações digitais, dados que foram digitalizados, fotos íntimas, fotos pessoais, e inclusive isso aqui acho que era para estar aqui, né? Exemplos. Inclusive, ó, eu esqueci de dar os exemplos, né? Esses foram alguns exemplos: música, jogos, programas, números de telefone, contatos da sua família, tudo isso está no meio digital. Mas tem aqui, ó, usar senhas para desbloquear o seu aparelho. Você precisa bloquear o seu aparelho sempre, porque outras pessoas podem ver o que tem no seu aparelho e você faz isso quase que de forma automática. Cria uma senha para acessar sua conta bancária, login e senha para acessar seus e-mails e por aí vai. Login para acessar o serviço de streaming. Ou seja, você tem uma série de dados que você esconde todo dia, que você protege todo dia. Então, não tem como você dizer que você não tem nada a esconder. Você está o tempo todo escondendo coisas, escondendo informações. Então, aqui é o primeiro mito quebrado. Todos têm algo a esconder. Seja conscientemente, porque ele sabe que ele precisa esconder aquela informação, aqueles dados, ou pela força do hábito, simplesmente porque você se habituou, sabe que aquilo precisa ser feito, sem ter consciência do porquê que aquilo precisa ser feito, mas você esconde, você protege essas informações. Então, todos têm algo a esconder. E em algum nível de importância, aquilo tem algum nível de importância para você e por isso que você esconde. Analogia. Aqui, ó, no meio digital, o que protege seus dados não é uma cortina, né? A cortina aqui nesse caso é a criptografia. Então, para proteger seus dados na internet, você utiliza algumas formas de criptografia. Elas que protegem aí a sua informação, é como se fosse um cobertor, uma cortina, protegendo aí seus dados digitais, ok? E ainda no contexto, diferença de privacidade e segurança. Diferença entre privacidade e segurança que muitas pessoas confundem. E você não vai confundir mais. Se você chegou aqui e ainda está com essa dúvida, não terá mais. Olha, ambas visam fazer a mesma coisa, que é proteger seus dados. Esconder, restringir informações de terceiros não autorizados, só que com objetivos diferentes. O objetivo da privacidade é manter o sigilo, enquanto o objetivo da segurança é manter a integridade. O que é isso? Já vou explicar o que é, vai ficar muito claro. Fechar a cortina do provador visa impedir que terceiros não autorizados vejam o que você está fazendo, o que está acontecendo lá dentro, ou seja, manter o sigilo, privacidade. Usar vidros escuros no carro também impede que se veja o que tem lá dentro, óbvio, mas também pode ajudar a impedir que terceiros não autorizados acessem, obtenham o que tem lá dentro. Sentiu a diferença? Sigilo e integridade. Mas isso não pode ser o suficiente. Então você tem que também fechar a porta e reforçar o vidro, porque o vidro estava fechado, a porta estava fechada e ele apenas meteu o braço ali na janela e quebrou tudo. Então, reforçar os vidros, fechar a porta, manter a porta trancada, seria mais garantido, né? Então, a analogia que eu faço aqui é a seguinte: privacidade é apenas o ato de fechar a porta. Você esconder a informação, esconder os dados. E segurança seria trancá-la, impor obstáculo ao indivíduo, para impedir que ele acesse, para que ele comprometa a integridade do que está ali. Isso aqui no mundo físico, tá?
A privacidade é impedir que se veja e segurança impede que se acesse, obtenha, roube o conteúdo ali, né? E qual é alguns exemplos aqui no meio digital? Exemplo 1. Privacidade. Privacidade no meio digital. Privacidade no meio digital em comparação ao mundo físico. É difícil traçar um paralelo, tá? Porque as coisas no mundo físico são bem diferentes. Mas, por exemplo, você conversa numa sala fechada. Eu dei aquele exemplo lá, né? Do cara conversando, fazendo uma reunião na sala fechada. Transportando esse exemplo para meio digital, seria duas pessoas conversando no meio digital, online. Só que como usando um aplicativo de chat privado, como o Signal, por exemplo, para enviar e receber mensagens criptografadas de ponta a ponta. Ou seja, manter o sigilo de uma conversa, usando o que? A criptografia, mais uma vez aqui. Então, isso é privacidade. Segurança seria o quê? Segurança seria, no mundo físico, seria trancar a porta da sala, para impedir que alguém abra ali de sopetão, abra do nada, ou acaba ouvindo alguma coisa que não é para ouvir. No meio digital, seria bloquear o acesso ao Signal com uma senha, como você faz com o seu smartphone, usar a autenticação em 2 etapas, para que impeça que um atacante acesse a sua conta de outro dispositivo, enfim, para que mantenha a integridade dos seus contatos e das suas conversas. Então, esse foi o exemplo 1. Exemplo 2, privacidade, ocultar fotos do seu perfil no Instagram para o seu ex-namorado. Segurança, impedir que o seu ex-namorado veja o que você está digitando, o login e senha, namorado ou namorada, veja que você está digitando o login e senha da sua conta no Instagram, por exemplo. O primeiro vai apenas esconder as fotos. O segundo vai impedir que ele acesse as fotos, ou que ele exclua o perfil inteiro, enfim. Então, nota a diferença entre sigilo e integridade? E o terceiro exemplo, para ficar ainda melhor, eu vou deixar para o próximo evento, que é Por que se preocupar com a sua segurança digital em 2023. É o próximo evento, semana que vem. E mais um mito quebrado aqui. Eu quero quebrar vários mitos durante essa aula aqui. Para ter segurança é necessário abrir mão de privacidade. Esse é um mito bem comum. Coisas como... E aí é o que eu falo, né? As pessoas ouvem do nada esse tipo de frase e saem replicando sem pensar. E pensar requer esforço. Requer esforço você raciocinar, né? E muitas pessoas não estão a fim de raciocinar porque aquilo talvez não é importante para elas ainda. E aí elas saem propagando esse tipo de coisa, né? Para ter segurança é necessário abrir mão de privacidade. E também é complexo o tema, não é fácil. Por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês. Por isso que peço que compartilhe esse conteúdo com pessoas que ainda não entraram em contato com isso. Se você acha que é importante para elas, compartilhe esse conteúdo. Mas veja, olha como é que eu quebro esse mito. Coisas como desativar o Bluetooth, tapar a câmera, desativar o microfone do seu celular, quebram a sua segurança? Não, aumentam a sua privacidade e não trazem qualquer prejuízo para a sua segurança. E, inclusive, não te dá nenhum trabalho. Qual o trabalho que você vai ter de, talvez, cobrir o seu microfone ou desligar, desconectar o seu microfone, se você usa microfone externo, por exemplo. Se usa microfone embutido, já complica, mas também tem solução para isso. Tapar a câmera, que dificuldade tem? Desligar o Bluetooth, só clicar no botão. E nada disso trará prejuízos à sua segurança. É claro, vai ter alguns casos que você terá que escolher ter um pouco menos de privacidade para ter mais segurança. Eu posso falar vários outros exemplos na próxima aula sobre segurança digital. Agora é sobre privacidade, mas, enfim, tenha isso em mente, que você não precisa abrir mão de privacidade para ter segurança, de forma alguma. Vai ficar mais claro ainda com outros exemplos no próximo evento. E depende da situação, depende muito da situação. Um pai que procura, um pai que, sei lá, a filha não chega em casa, né? Um pai que se preocupa com a sua filha, ele pode instalar um aplicativo de rastreio para saber onde que a filha dele está, porque ele se preocupa com a filha dele. Então ele precisa saber onde que está a localização dela. Ele precisa saber onde que ela está para poder ajudá-la. Mas um pai abusivo também pode fazer isso. Um pai abusivo também pode ter acesso a essa informação, aos dados de localização dela, e ela precisa se proteger. Então, o primeiro caso é usado para a segurança da filha.
E o outro caso é usado para vigiar a filha. Então, nesse caso, a filha merece ter privacidade. Merece ter a sua localização ofuscada usando uma Faraday Bag. Já falei sobre Faraday Bag, é só procurar aqui depois. Enfim, se você chegou nesse ponto, né, se você tem uma ameaça muito grande, pode usar uma Faraday Bag. Você não sabe o que foi instalado ali, não tem como você bloquear, mas a Faraday Bag, uma Faraday Bag bloqueia tudo ali. Ela bloqueia qualquer tipo de sinal eletromagnético. Tá. Mas enfim, então temos aqui a diferença entre privacidade e segurança sanados, espero que devidamente sanados. E agora a diferença entre privacidade e anonimato. Também rola uma confusão aí. Anonimato refere-se especificamente à identidade da pessoa. A privacidade é manter o sigilo das atividades, das ações do indivíduo, ou seja, o que ele pratica, o que ele faz, as atividades dele no meio físico ou no meio digital. Enquanto o anonimato busca evitar que as atividades do indivíduo, as atividades que ele faz, sejam atribuídas a ele. Ou seja, impedir que se associe o conteúdo que ele está transmitindo ou a atividade que ele está realizando à identidade dele. Aí isso se chama anonimato, tá aí a diferença. Aí eu coloco, me aprofundo mais ainda aqui, ó. Anonimato: enviar uma mensagem sem revelar o nome ou o endereço de onde partiu a mensagem. O indivíduo envia a mensagem está pública, então nesse caso, por exemplo, não há privacidade, é uma mensagem pública para todos verem, por exemplo. Só que ninguém sabe quem enviou a mensagem, não sabe a origem, por exemplo. Usando a rede Tor, por exemplo, não se sabe a origem da mensagem. E a privacidade ela pode opcionalmente revelar a identidade do indivíduo, mas não revelar o conteúdo da mensagem, criptografando ou codificando a mensagem. Então, o indivíduo anônimo, ele pode escolher também se comunicar de forma privada, ou seja, também esconder suas atividades, além de esconder sua identidade, ou esconder apenas a sua identidade e publicar o conteúdo, como faz os indivíduos aí que denunciam pessoas, indivíduos corajosos, inclusive, que denunciam pessoas em cativeiro. Inclusive, denúncias anônimas salvam vidas todo ano. Então, anonimato. Vou falar também sobre anonimato. E privacidade. O indivíduo ele pode ter privacidade e anonimato ao mesmo tempo, mas se ele quiser, ele pode ter apenas privacidade e ofuscar apenas as suas atividades e não a sua identidade, ok? Eu espero que isso tenha ficado claro também. Se não, terá vários exemplos no outro evento que eu vou fazer, por que você deveria ficar anônimo em 2023. Lá eu vou trazer mais exemplos sobre anonimato, tá bom? E quais dados eu compartilho ao navegar na internet? Anderson, o que eu compartilho na internet? Eu estou navegando aqui e eu não faço ideia. Será que eu compartilho tantos dados assim como você está me dizendo? Me fala aí, quais dados eu compartilho? Olha, só para Google, se você está assistindo esse vídeo no YouTube nesse momento, tá tudo bem, alguns dados não tem problema você esconder, tá? Como eu disse lá no início, certas informações você não precisa restringir totalmente. Então, ao Google, só para Google, tá? E outras Big Techs, outras empresas, outras corporações, isso é só para uma corporação, tem indivíduos também, né? Mas eu estou pegando apenas um exemplo, a Google. Informações pessoais. Por exemplo, você tem aqui, ó, tudo isso está nas políticas de privacidade da própria Google, tá? Eu peguei do site security.org, que eles coletaram essas informações lá das políticas de privacidade da Google. Então está claro lá nos termos. Só que as pessoas não leem os termos de privacidade. É uma bíblia. E eu concordo, é uma bíblia, é muito grande. Ninguém tem tempo para ficar pesquisando. Mas é bom que você saiba, para talvez você começar a repensar. Você continua usando aí produtos e serviços da Google. Então, ela pode coletar, né? Ela coleta, né, informações de cunho pessoal, como nome, número de telefone. Você cadastra aí uma conta no Gmail, provavelmente você adicionou um número de telefone, informação de pagamento, se você utiliza Google Pay ou parceiros da Google, ou se você paga coisas, se você compra coisas na Play Store, compra aplicativos, filmes. Então ela tem acesso a informações de pagamento, endereço de e-mail, acabei de mencionar. Se você
tem uma conta no seu aparelho, você criou um e-mail do Gmail que é da Google. Então é um e-mail que a própria Google tem acesso. E-mails, os e-mails que você escreve e recebe, então ela lê o conteúdo do e-mail que você enviou e o e-mail que você recebeu de outro indivíduo. Vídeos e fotos armazenados. Eu, por exemplo, a Google sabe os meus vídeos que estão sendo armazenados aqui nesse momento, sabe as fotos que você armazena no Google Drive, naquele aplicativo Fotos do Google, ela acessa tudo isso, todo esse conteúdo, todo esse material. Documentos que você armazena no Drive, né, no Google Drive, planilhas, você usa a nuvem, né, o serviço de nuvem da Google para armazenar suas planilhas, comentários no YouTube, obviamente, né, a Google tem acesso a todos eles, inclusive é por isso que ela modera os comentários. O que mais? Isso tudo são informações pessoais, tá? Agora, e identificadores exclusivos? Quais seriam os identificadores exclusivos? Ou seja, tudo aquilo que só você tem, que separa você de outros indivíduos, você é identificado no meio da multidão, ou seja, informações únicas sobre você. Endereço de IP é único. Cada máquina, cada dispositivo tem um endereço único de IP. Esse computador, seu smartphone, tem endereço de IP único na rede. Atividades desse sistema, se você instala alguma aplicação, se você utiliza o Chrome, por exemplo, navegador da Google, se você utiliza aí Gmail, aplicações no Android, aplicações da Google no Android, ela pode coletar as atividades. Ela coleta, tá? Ela não só tem acesso, mas coleta todas essas informações e armazena em um banco de dados, em um servidor central e analisa esses dados para fazer várias coisas, entre elas mostrar anúncios direcionados para você ou para talvez modelar a forma como você pensa, modelar os seus gostos, enfim. Eu já vou falar mais sobre isso aqui, mas só para finalizar aqui os dados de identificação, e assim, as atividades desse sistema são únicas, tá? Você tem um grupo de aplicativos, uma quantidade de aplicativos diferente de outro usuário. É muito difícil alguém que esteja executando as mesmas atividades que você naquele exato momento. Então, por isso que atividades desse sistema são únicas. É uma identificação única sobre você. Data e hora de requisições que você faz para URLs, para sites na web, utilizando, no caso aqui, o Google Chrome. Né, dados sobre interação entre apps, se você concede essa permissão a aplicativos da Google no seu smartphone, ela tem acesso às interações com outros aplicativos. O tipo de navegador que você usa, o tipo de dispositivo, ou seja, as informações específicas daquele aparelho, versão, o modelo, o número de série. Alguns aplicativos da Google têm acesso a vários identificadores únicos, físicos do aparelho. Número da versão, carrier name, que é operadoras, né? O nome da operadora que você está usando ali para acessar serviço de telefonia e o sistema operacional que você está usando, a versão do sistema operacional. Tudo isso faz com que você se torne único de outros indivíduos que estão conectados na internet, que estão se conectando à internet e estão transmitindo esses dados para a Google. A Google simplesmente está drenando essa informação do seu aparelho, caso você utilize conteúdo em programas, serviços da Google, ok? Atividades. Quais são as atividades que a Google coleta sobre você? Os termos que você busca, obviamente, se você usa o Google, ela sabe exatamente o que você está buscando na internet. A depender do que você está buscando, pode ser sensível ou não, tá? Conexões com a internet, isso aqui ela não coleta, mensagens ela diz que não coleta, conteúdos aqui, enfim, ela diz que não coleta. Mas ela coleta os vídeos que você assistiu, se você acessa o YouTube, interação com conteúdo de anúncio, claro, para otimizar cada vez mais os anúncios, para fazer com que a ferramenta da Google seja excelente, cada vez mais aprimorada, para que os anunciantes não migrem para os concorrentes, continuem aqui anunciando no YouTube, na Google, enfim. Vídeo é informação de áudio e vídeo, configurações de áudio e vídeo que você usa,
o tempo, a frequência, a duração da sua atividade enquanto você assiste vídeo, enquanto você acessa as ferramentas da Google, enquanto você está no Chrome, enquanto você está no buscador da Google, atividades de compra, as pessoas com que você se comunica através dos contatos. Então a Google tem acesso aos seus contatos, caso você permita isso a ela, mais uma vez, no seu Android, por exemplo. Atividades de terceiros, em sites de terceiros ou aplicativos de terceiros que possuem integração com os serviços da Google. Histórico do seu navegador, caso você mantenha ele aí ativado. Número de... eu não sei o que é isso, meu inglês é pobre, me desculpe. Não sei o que seria isso. Receber... receive part number. Part number? Não sei o que é isso. Depois dá uma pesquisada, mas acho que é número encaminhado, ligação encaminhada, ligação recebida, acho que está relacionado aqui à ligação. Tempo, aqui ó, tempo, a data e hora de chamada, chamada de texto, a duração da chamada, é isso aí, está relacionado à ligação que você recebe no seu telefone, se você concede mais uma vez essa permissão, né? Informação de roteamento, conexões que você faz a partir do seu aparelho. Não sei se é isso, tá? Route information, acho que isso aqui ainda está relacionado à ligação. Informação de chamada encaminhada, acho que isso aqui é chamada encaminhada. Tipo de chamada. Bom, caramba, eu estou até cansado de falar aqui o tanto de informação que a Google coleta, mas é preciso chamar a sua atenção para isso. E para finalizar, para isso aqui não ficar tão extenso, né? E lembrando, eu peguei um exemplo apenas, é a Google, tá? Só a Google. E localização, informação de localização, a Google tem acesso ao GPS, caso você deixe isso ativado. Se não deixa ativado, ela tem acesso a sensores, os diversos sensores que tem no seu smartphone, por exemplo. E informações sobre NFC, internet das coisas, aparelhos ligados a curta distância, Wi-Fi, acesso a pontos de Wi-Fi, conexão com Wi-Fi, conexão com torres de celular, Bluetooth e dispositivos à sua volta que estão ao tempo todo se conectando com o seu dispositivo de terceiros, ou seja, a Google usa o seu aparelho para tentar identificar dispositivos de outros indivíduos à sua volta, né? Então ela acaba usando você para descobrir quem está ao seu entorno e assim talvez descobrir a sua localização, caso ela não descubra de outras formas. Enfim, caramba, é muita informação aqui, é muita coisa, eu não sabia que eu tinha que falar tanto, mas é isso. Era para que você tivesse a noção da quantia de dados que é compartilhada, que você compartilha, que é coletada sobre você, sobre o seu dispositivo, sobre suas atividades na internet, com uma única empresa. Quer dizer, teoricamente, é claro, a Google vai compartilhar com inúmeros terceiros, né? Que são as chamadas Big Techs. E, enfim, eu só me atentei a Google, mas tem a Meta, que é a dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, a Apple, iPhone, Mac, Microsoft, Amazon, Uber, Netflix e por aí vai. São empresas que conseguiram conquistar um monopólio de mercado, que acabaram fazendo com que sufocasse os concorrentes, e agora, como elas não têm concorrentes, elas têm domínio sobre os dados. Ela tem um domínio sobre o mercado e também o domínio sobre os dados desses usuários, e pode ter certeza que esses dados valem ouro para outras empresas, para outras corporações. São empresas que mais coletam seus dados e, obviamente, consequentemente, lucram com eles, né? Talvez sem o seu consentimento. Elas gastam uma fortuna com servidores, e aí que tá, né? Elas gastam uma fortuna com servidores, escritórios, funcionários e marketing, e se elas não cobram pelo serviço que você está usando, pelo serviço de e-mail, pelo navegador, pelo serviço em nuvem, quem está pagando esse serviço? A conclusão óbvia é que quem está pagando é você, com os seus dados, com todos esses dados aqui. E aí, o que acontece? Por que as pessoas talvez não se tocam nisso? Porque, como diz o velho ditado, o que os olhos não vê, o coração não sente. Nossa, esse ditado é muito velho. Todos esses dados são coletados no momento em que o usuário autoriza a instalação ou serviço que ele contratou. E raramente alguém perde tempo lendo os termos de uso, né? Os termos de privacidade e os termos de uso. E aí que está o problema. Depois que o usuário aceita
esses termos de uso, os termos de privacidade, não há qualquer aviso sobre os dados que estão sendo coletados durante o uso do app. Ou seja, não tem ali uma notificação dizendo, estamos coletando a sua localização. Nesse exato momento estamos coletando todas as informações relacionadas ao seu dispositivo, como o número de série, como a versão do sistema, o número de onde você está acessando, o número de IP, enfim, o endereço. Você ficaria louco, você não conseguiria usar esse serviço se toda hora aparecesse ali uma notificação avisando qual o tipo de dado que ela está coletando. Mas se você saber encontrar essas informações, se você for no seu aparelho e buscar por elas, você vai descobrir a tamanha quantia que é coletada no seu aparelho e você pode ofuscá-las. Você consegue, essa opção está um pouco escondida, mas você consegue ofuscá-las, né? Mas assim, a analogia que eu faço aqui, né? Uma câmera de vigilância invisível, acompanhando tudo que você faz. Acompanhando você onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja com o seu computador ou com o seu smartphone. E o fato de você não saber que a câmera está ali te vigiando faz com que você se sinta confortável. Que você não se sinta incomodado em estar compartilhando aqueles dados, até porque você não sabe. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não têm oportunidade de estar nessa live aqui, descobrindo essas informações, antes que seja tarde, né? E, infelizmente, elas não têm essa consciência, porque desconhecem e porque a coleta de dados é silenciosa. Mas por que privacidade é tão importante, Anderson? Tá bom, você me disse aí a quantia de dados que foi coletada sobre mim, mas e daí, Anderson? E daí que tudo isso é coletado sobre mim, a minha localização, o que eu estou fazendo no exato momento, o que eu estou acessando, qual o conteúdo da aba que eu estou vendo naquele exato momento, com quem que eu estou compartilhando e-mail, o que eu estou escrevendo no e-mail, enfim, Anderson. Por que tudo isso é importante eu preservar, eu esconder? Eu dei algumas razões aqui. Porque uma vez que você não tem total controle sobre os seus dados, também não tem controle sobre o que esses terceiros desconhecidos farão de posse desses dados. Antigamente você tinha posse da sua gaveta de coisas, essas que eu mostrei aqui. Antigamente tudo ficava sob seu controle, dentro do seu armário, dentro de uma gaveta, você trancava com uma chave, pronto, estava ali, não estava acessível para mais ninguém. Hoje em dia, se você utiliza qualquer serviço de uma Big Tech, nada disso está mais sob seu controle. Você pode imaginar que está. Eu tenho uma senha para acessar meus dados. Mas como essa senha está sendo protegida? Como essa senha está sendo armazenada? Você sabe armazenar com cuidado? E a criptografia por trás dessa senha, será que ela foi implementada com segurança? Será que a Google não tem uma cópia dessa chave de criptografia? Será que ela realmente está criptografando esses dados? Será que eles estão protegendo realmente esses dados de ameaças? Podem atacar você, como por exemplo, dá um nome aos bois aqui, governos. Ela talvez está protegendo de outros atacantes, de hackers, talvez ela invista bastante, né, em manter a segurança dessas informações, mas e contra governos, por exemplo, que é a maior ameaça de todos, né, governos opressores? Então, mais uma vez, será que você tem controle sobre suas informações hoje em dia? Quanto mais alguém sabe, e aí a consequência é que quanto mais alguém sabe sobre nós, mais poder esse indivíduo tem sobre nós. Se alguém sabe o que é que você faz, né? Se os seus dados pessoais dizem o que você é, o que você faz, quando faz, onde está, caramba. Tenta pensar na quantidade de dados que saem do que você é, o indivíduo, aí volta para cá, né? O número de identificação, o número relacionado à sua identificação pessoal, uma lista imensa, que é o que você é. O que você faz? Uma lista imensa de coisas que a Google coleta sobre suas atividades. Quando você faz e onde você está? Uma lista imensa de informações. É como se, e aí eu faço uma outra analogia aqui, ó. É como se você caminhasse pela rua desse jeito aqui, ó. Infelizmente, esse indivíduo, enfim, ele é um péssimo exemplo. Não faça isso, tá? Eu tampei aqui as informações
importantes dele. Eu não quero fazer um doxy desse indivíduo, até porque ele não fez isso por mal, fez isso por falta de conhecimento, mas quando a gente não se preocupa com a nossa privacidade, é como se a gente estivesse andando na rua com uma camiseta, com um cartaz, com uma ficha inteira, né, informando tudo sobre você. Tudo sobre a sua vida, sobre tudo que você faz, sobre o que você tem, o que você é, onde você está, quando você faz. E, bom, o que poderiam fazer com isso? Você me pergunta. De novo, Anderson. Tá, não estou convencido ainda. O que poderiam fazer com essas informações? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Alguns de centenas ou até mesmo milhares de exemplos, tá? Assassinar a sua reputação. Bom, por exemplo, tem aqui, ó, eu coloquei algumas matérias, tá? Você pode pesquisá-las depois, se você quiser. Tá? Mas, por exemplo, ó, mulheres são maiores vítimas de vazamento de fotos e perseguição na internet. Olha, eu vejo poucas mulheres aqui no canal, eu vejo poucas mulheres acessando meu conteúdo, só que veja, caramba, são as maiores vítimas quando se fala de perseguição, vazamento de fotos, fotos pessoais íntimas, que, enfim, a mulher é vaidosa, a mulher precisa da sua imagem para conquistar aquele cara bacana, aquele príncipe. Só que ela se esquece que na internet não tem só príncipes. Tem indivíduos terríveis na internet. E uma vez que essa informação está exposta na internet, o que pode acontecer? Essas fotos podem ser usadas por indivíduos maliciosos para poder atacar a reputação delas. Ou, enfim, usar a foto delas para ganhos próprios, como usar as fotos para sites de prostituição, por exemplo, né? Site de acompanhantes falso, ainda por cima para aplicar golpe em outros homens, né? Em homens, né? Então eles usam a foto das mulheres, que é a foto daquela mulher bela, tá dando sopa ali, o cara não quer ter o trabalho de ficar contratando modelo, tá? Tudo bem, vou catar qualquer imagem aqui, catar a imagem dessa garota nesse site falso que eu criei para catar alguns inocentes, alguns caras inocentes, e aí ambos são vítimas. A mulher que concedeu a matéria-prima pro cara, que concedeu a foto, né? E eu sei, tá tudo bem, você tá descobrindo isso agora, ok, pelo menos, né, ainda tá em tempo de você talvez não compartilhar aquela foto de biquíni sua. Segura, mulher, calma, calma. Compartilha isso no privado, né? Forneça poucas informações publicamente, bem poucas, isso é até melhor, te garanto. E aí depois mais no privado, e também não é com qualquer um. Pesquise mais sobre o indivíduo, né, veja se ele é confiável para compartilhar no privado. Porque uma vez que você compartilha publicamente, essas fotos podem cair em mãos erradas e servir de matéria-prima para aplicar golpes nos caras. Nos caras que talvez se interessariam por você na vida real. Mas agora que viu sua foto lá, inclusive, pode ser que, olha só, eu só vou destrinchando, né, e vou encontrando só consequência ruim, mas assim, se você pesquisar, é o que acontece com essas mulheres aqui. Pergunta para uma mulher que teve a foto dela íntima num site desse. O cara vê aquela foto lá no site, depois vê no Tinder, caramba, é a mulher que está aqui. Como é que ele vai saber que você tem alguma relação? Até ele descobrir que você não tem nenhuma relação, que na verdade a sua foto foi vazada, que a sua foto é uma cópia da sua foto que está lá no site. Alguns caras, sim, vão pensar um pouquinho, né? E vão chegar à conclusão que, caramba, ela não tem culpa, mas outros não, né? E aí, infelizmente, isso vai acontecer. Mulheres que compartilham suas fotos publicamente serão utilizadas em sites para aplicar golpe e depois elas serão vítimas, inclusive, de quem foi a vítima, dos caras que foram a vítima, no caso aí, desses golpes. Há vários, tá? Há vários desses, com adolescentes, enfim. No geral, mulheres que não se preocupam em compartilhar demais na internet, publicar coisas demais na internet. Tá? Expor informações a quem não deveria. Outra coisa que pode acontecer quando você disponibiliza muitos dados na internet, em especial em serviços das Big Techs, em sites que você não conhece, vazamento expõe imagens íntimas e dados de pacientes de cirurgia plástica.
Geralmente quem faz procedimento cirúrgico, em especial cirurgia plástica, quer ter privacidade, não quer mostrar que aquilo ali foi um retoque, que não é natural, que na verdade foi um retoquezinho ali artificial e, bom, aqui teve um vazamento e, enfim, infelizmente as pessoas foram expostas, né? Várias vítimas aí, nesse caso. Atenção, quase 500 milhões de usuários, isso aí aconteceu recentemente. Quase 500 milhões de usuários do WhatsApp tiveram dados vazados, e sendo 8 milhões deles brasileiros. Vários dados, tem uma lista lá de informações, contatos, informação de perfil, foto de perfil, nome do usuário. E claro, tudo isso é usado depois para se aplicar golpe. Aí entra na questão de segurança, né? Uma vez que a privacidade é quebrada, abre-se a porta agora, abre-se a porteira para se quebrar também a segurança. Por isso que privacidade e segurança sempre andam ali, juntos, lado a lado, né? E mais um exemplo aqui, Meta é processada por coletar dados de saúde para publicidade direcionada. Então, abusando aí da situação da saúde do indivíduo. Enfim, a empresa precisa lucrar, né? Precisa pagar lá os acionistas, então, tem que tirar dados de onde puder. Mas assim, coletar dados de saúde é demais, né? Aí já é demais, Meta. Antigo Facebook. E mais? Tem mais exemplos aqui, ó. Influenciar e moldar seu comportamento. Isso aqui acho que você já está cansado de saber que são os anúncios, né? Quando você navega de qualquer forma, quando você expõe, né, qualquer atividade sua na internet, não expõe tudo, né, para que as Big Techs coletam. Então tem rastreadores na página, por exemplo, e rastreadores de terceiros, ou então uma busca na página, por exemplo, ó, essa notícia aqui, ó, mais de 80% dos sites compartilham informações de pesquisa com terceiros. Pesquisa que você faz ali no campo de busca, no site, tem uma ferramentinha ali de busca. Então, até ali a pesquisa que você faz são coletadas, compartilhadas com terceiros para determinar um perfil único sobre você, para vender produtos que talvez você nem precise. Ou talvez para manipular suas emoções para que você compre aquele produto naquele momento, tá? Usando as informações que você mesmo disponibilizou. Tá? O que mais? Perseguição política. Isso aqui também vem acontecendo com frequência. Tem alguns exemplos aqui, ó. TikTok espionou jornalistas após vazamento de dados, após vazamento de informações. Ou seja, o que aconteceu aqui? Funcionários do TikTok tiveram acesso a informações de jornalistas e começaram a fazer uma espécie de... começaram a rastreá-los, espioná-los. Funcionários do próprio TikTok, incentivados pelo TikTok ou não, não sei, é uma empresa controlada por um grupo chinês, por uma empresa que é um dos braços do Partido Comunista Chinês, então, enfim, eu passo longe dessa rede social aí. E, bom, outras como a Google também não deixa nada a desejar, né? A Google pode ter enviado informações, isso aqui é rumor, mas é possível que, inclusive, a gente tem informações que governos obrigam empresas a, ou então fazem parcerias com empresas, governos autoritários, para que se entregue dados sobre indivíduos que estão protestando. Isso aconteceu em Hong Kong, naqueles protestos lá gigantes que aconteceram. Então a Google forneceu informações sobre esses indivíduos, como histórico da localização, né, onde que o indivíduo estava, na data e hora, na exata data e hora em que o indivíduo estava, se ele usou ali um smartphone da Google, smartphone de fábrica, sem ter os devidos cuidados com restrição de permissões e mais uma série de coisas, enfim, acabaram tendo essa informação compartilhada com o governo de Hong Kong. Eu não posso nem falar muito sobre isso, então vou falar bem rápido. São Paulo fechou acordo com operadoras de celular para monitorar o isolamento, diz Dória. Na época que o Dória, ele era governador de São Paulo, ele fechou o acordo com operadoras para rastrear os usuários, ou seja, uma completa vigilância dos indivíduos durante esse período conturbado que teve aí, que você sabe qual é, que eu não posso nem falar aqui, né? E só pelo fato de não poder falar, você percebe que estamos sendo vigiados o tempo todo por Big Techs. E as Big Techs agora passaram a ser também pequenas ditadoras do pensamento, né? Mas limitar o que você pode fazer, no caso, é sair de casa, né? Nesse caso aqui, impedir que os indivíduos saíssem de casa para comer. Indivíduos saudáveis que talvez não teriam nem tanto risco de
pegar essa coisa. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui porque o YouTube, o Google não permite, né? Enfim. Mas é isso, limitar o que você pode fazer com base nas informações que você está divulgando. Ele usou lá as torres de celular para identificar a localização, como os indivíduos não saem. Aí tem que explicar, né, como que ele consegue isso, né? Ele consegue isso pegando o sinal de rede de celular do seu telefone e, com base nisso, o Dória saberia em que lugar que você estava. Se você estava na sua casa ou se você estava na lanchonete, por exemplo. Enfim. Limitar o que você pode falar. Também, muito comum. Bom, uma vez que você compartilha informações com Big Techs, governos, por exemplo, governos autoritários, como o da Austrália, pode obrigar as Big Techs a fornecerem dados sobre você para poder te cercear, para poder te calar, com pretexto de combater a desinformação. Como diz essa matéria aqui, ó. A matéria do UOL diz o seguinte, que a Austrália poderá obrigar Big Techs a fornecerem dados sobre desinformação. Né? Agora, quem decide o que é informação? Um governo autoritário? E aí? Será que você deve confiar em leis, deve confiar em decretos de um governo autoritário? E só para que fique claro, né, isso também está acontecendo no Brasil agora, nesse momento. É só dar uma pesquisa aí, só fazer uma pesquisa aí, dar uma pesquisada, eu não vou dar mais detalhes aqui, mas você vai encontrar, infelizmente está acontecendo aqui. Outra consequência de você não proteger suas informações, de não proteger seus dados. Um exemplo aqui, e esse aqui é terrível, né? Tem outros também, como por exemplo, confiscar a sua poupança, confiscar a sua conta no banco só porque você tem um pensamento político diferente. Ou mesmo questão de autoritarismo. China testa dinheiro digital com prazo de validade. Caramba! O seu dinheiro tem prazo de validade. Pensou? Imagina. Imagina você guardar o seu dinheiro e ter que usá-lo daqui 6 meses. Se você não usar o seu dinheiro dentro de 6 meses, ele vai sumir da sua conta. Literalmente. Espero que a gente não chegue a esse ponto, né? E espero que os indivíduos estejam preparados caso chegamos a esse ponto, né? Mas eu espero que não chegue. Eu espero que os indivíduos acordem, reclamem, batem um pé e não deixem chegar a esse ponto. Mas não estou muito otimista. E aqui, por fim, é um exemplo também, outro exemplo muito comum, enganar. Quando você não se preocupa em proteger seus dados, suas informações na internet, alguém pode enganar você, indivíduos podem enganar você para roubá-lo. Como, por exemplo, esse homem caiu no golpe do app de namoro, caiu no golpe do Tinder lá. Um cara se passando por mulher, provavelmente, ou mesmo uma mulher, vai saber. E no encontro, a mulher foi lá e anunciou um assalto e, na verdade, se tratava de um golpe de extorsão e ele teve que pagar R$1 milhão. Né? Enfim, olha, eu poderia ficar aqui até amanhã listando exemplos do que poderia acontecer com você caso você não proteja, caso você continue assim e não proteja os seus dados, continue deixando informações expostas na internet. Né? E, bom, quem precisa de privacidade nesse caso? Será que eu preciso de... Será que eu tenho todos esses dados e logo eu preciso me preocupar? Né? Olha, eu não sei se você tem esses dados, essas informações, você que tem que analisar, tá? Mas uma coisa eu falo, qualquer indivíduo, né, se você sabe que dados importantes sobre você em mãos erradas pode fazer um estrago, né? Se você sabe que tem algo a esconder, como todos têm, em algum nível, se você tem algo a perder, caso esse algo caia em mãos erradas, sim, você precisa de privacidade. Tá? E mais um mito quebrado aqui, ó. Quem não deve não teme, né? Mais uma vez, aquela falácia do quem deve não teme. Baixar a cortina, fechar a janela ou ocultar as fotos do seu perfil não são coisas ilegais. Tem muita gente que acha que proteger a informação é porque o cara está correndo da polícia, que o cara está correndo do governo, que está devendo ao governo, né? E sabe-se lá se essa dívida é justa, né? Enfim. E não! Proteger suas informações não é algo ilegal. Esses exemplos aqui que eu acabei de falar, tem exemplos digitais, no meio digital também.
A razão para você fechar a cortina e não querer que outros vejam o que tem lá dentro, né, é porque você considera que aquilo é muito importante para você e você quer manter privado. Isso não é ilegal. A razão para você colocar uma senha de bloqueio no seu celular não é porque é ilegal, você não está devendo nada fazendo isso. É porque você considera que tem algo muito importante ali no seu aparelho, que você faz ali dentro, no seu smartphone, e que você quer manter privado, no seu smartphone, no seu computador. E por isso você quer proteger. E não é ilegal. Então, quem não deve também deveria ter. Quem não deve também deveria temer, né? Se você não deve, aí é que você deveria temer. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode ser vítima de inúmeros atacantes. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero falar sobre... Eu vou falar mais agora sobre os benefícios e como fazer, tá? Eu não vou me aprofundar mais nisso, senão eu ficaria até amanhã, tá? Eu acho que já deu para você entender a importância de privacidade. Talvez isso não tenha caído a ficha para você agora, mas conforme você vai adquirindo mais conhecimento, conforme você vai analisando, eu vou mostrar para você como é que você faz para analisar, se você tem algo a esconder realmente, as coisas que você precisa proteger. Isso vai cair a ficha para você aos poucos. Se você chegou agora, isso vai cair aos poucos. Ou pode ser que já tenha caído a ficha para você agora, depois desse evento aqui ao vivo, tá? Mas quais são os benefícios de proteger a sua privacidade? Quais são as vantagens de se ter privacidade? Eu listei várias aqui. Eu poderia também ficar até muito tarde aqui listando para você quais são as vantagens. Eu coloquei entre elas retomar o controle dos seus dados e sobre a sua própria vida. Saber o poder, saber o que pode ser mostrado e o que se deseja esconder. Uma vez que você expõe seus dados na internet, indivíduos têm acesso sobre eles. E são tantas informações que, pensa comigo, voltando para a analogia, aquela câmera sobre você vendo tudo que você faz, que poder aquele indivíduo terá sobre você? Essa organização? Esse grupo de indivíduos? Não será algo fácil de indivíduos mal intencionados e criminosos, uma vez que você não expõe o que você faz, o que você tem, o que você usa, que carro que você tem, onde que você mora, para onde que você viajou. Tudo isso evita, ou pelo menos dificulta que atacantes mirem você, que você seja o próximo alvo deles, que você seja a próxima vítima desses criminosos, desses indivíduos mal intencionados. Seja no meio físico, seja no meio digital. Não ter a sua reputação destruída ou ser julgado pelas escolhas. Agora que eu vi que eu digitei um monte de coisa errada aqui, mas não ter a sua reputação destruída ou ser julgado pelas escolhas que fez. Alguns indivíduos, infelizmente, são vítimas de doxing. Eles se expõem na internet, ganham evidência e aí, de repente, eles são expostos a alguém mal intencionado, eles acabam alcançando pessoas que não gostam do que eles falam, de como eles pensam, da forma como eles pensam, e aí esse indivíduo acaba sendo exposto, né, por talvez coisas que aconteceram lá atrás. Então, mais uma coisa, não ter sua reputação destruída ou ser julgado pelas escolhas que fez. Proteger o seu patrimônio, sua intimidade, sua crença, cultura, ideologia. Não exponha essas informações para todos. Exponha, se for expor, exponha no privado. Há indivíduos que pensam como você. Uma vez que você expõe a sua intimidade, primeiro que, caramba, tem gente que faz isso, né? Mas tem gente que, mesmo compartilhando no privado, não toma cuidado e esses dados acabam vazando. Eu vou falar mais sobre isso na live sobre segurança. Mas a sua crença, a sua cultura, exponha isso em grupos particulares, em grupos restritos, e ainda assim com muito cuidado, utilizando ferramentas corretas, utilizando tecnologias que ajudam a proteger essa informação. Enfim, não ser exposto pelo que fez no passado, isso aqui eu repetir, né? Não ser exposto pelo que fez no passado quando não se preocupava com isso. Então, as pessoas falam, caramba, eu não tenho nada a esconder hoje, né? Porque eu não sou tão interessante assim. Olha, você pode não ser interessante hoje. Talvez você pense que não é interessante hoje, mas amanhã pode ser. E aí já era. Você compartilhou tantos dados hoje que no futuro esses dados poderão ser desenterrados.
e serem usados contra você, né? Enfim, então essas são algumas vantagens de se ter privacidade. Mas qual o maior benefício de se ter privacidade, na minha opinião? É a tranquilidade. Por quê? Porque você consegue dormir, você consegue deitar com a cabeça no travesseiro, sabendo que toda informação importante que você pelo menos definiu, que você considerou como importante sobre sua vida, ou pelo menos boa parte dela, também não dá pra gente esconder tudo o tempo todo, mas aquelas informações que você destinou para serem guardadas e protegidas estarão longe do alcance de atacantes, e você poderá dormir tranquilo, deitar no travesseiro e saber que esses dados não estarão nas mãos de terceiros, que um vazamento de dados aí, um vazamento que aconteceu de alguma plataforma, você vai saber que não tem dados seus ali, principalmente se você não está ali em rede social, né? É o que eu faço, inclusive. Não tenho redes sociais a não ser YouTube e Telegram. É a tranquilidade. E se eu não tiver privacidade, o que pode acontecer, né? Anderson, se eu não me preocupar com essas coisas, o que pode acontecer comigo? Olha, é provável, pode ser, tá? Pode ser que não aconteça nada. Pode ser que você tenha muita sorte e isso não aconteça com você. Tudo isso que eu mencionei lá em cima, né? Todos aqueles exemplos lá de indivíduos que se tornaram vítima, pode ser que não aconteça com você, mas será que você pode contar com a sorte? Né? A consequência pode ser essa. A consequência pode ser que você seja a próxima vítima ou o próximo alvo desses atacantes. Você estará continuando sendo alvo ali sem saber. E, mais uma vez, pode ser que a sorte te ajude, pode ser que não, né? E, como diz aí uma frase que foi atribuída a Ayn Rand, que se pronuncia, não sei, mas que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Atribuíram essa frase a Ayn Rand, mas eu não sei se é dela, tá? E é bem verdade, indivíduos ignoram a realidade. Ignoram o fato de que expor seus dados, expor suas atividades na internet pode colocá-los em risco, mas eles não poderão ignorar as consequências de ignorar tudo isso. Exemplo. Os exemplos, né? Aqui eu poderia dar vários exemplos, mas na verdade eu já dei lá em cima, né? Os exemplos de indivíduos que se tornaram vítimas e que talvez não teriam sido, muito provavelmente não teriam sido, se tivessem protegido seus dados, suas informações na internet. E por que a falta de privacidade é uma coisa ruim? Por quê? Porque a falta de privacidade não é nada bom. Porque quem não tem controle dos seus dados pode acabar perdendo o controle da sua própria vida. Bom, em último caso, o indivíduo pode perder a sua própria vida mesmo. Vide países onde não há qualquer liberdade individual. Vide países onde a ditadura avançou em tal ponto que o indivíduo não tem mais controle sobre o próprio corpo, né? Ele foi perdendo o controle sobre os seus dados. Começa assim. Começa com você perdendo o controle as coisas que você acessa na internet, as informações que você compartilha, a forma como você se expressa. Começa assim, começa com você perdendo pequenas liberdades. Começa com você sendo cerceado de falar. Depois começa com você sendo cerceado de ir e vir. Depois começa com você sendo impedido de fazer o que você quiser com o seu corpo. E se você não acatar, se você não obedecer, a consequência pode ser a perda da própria vida. Espero que não chegue a esse ponto. Eu acredito que não vai chegar a esse ponto aqui, pelo menos no Brasil. Se continuar, mesmo que continue como está aí, as pessoas não ligando muito para o autoritarismo, para a liberdade individual, mesmo assim, acho que a gente ainda vai demorar a chegar a esse ponto, as pessoas acordarão antes, mas em alguns lugares isso já está acontecendo, né? E, bom, porque a perda de liberdade, em última análise, a perda de privacidade, em última análise, é a perda de liberdade, porque, como eu disse, você começa perdendo a sua privacidade. O Estado totalitário vigiando tudo que você faz, querendo todo e qualquer dado sobre você, para poder te controlar. É um ciclo. Coleta dados para poder controlá-lo. Mais controle,
mais dados exigidos, e assim vai. E o ciclo continua até chegar a um ponto em que você não pode usar seu próprio corpo. Enfim, espero que não chegue a esse ponto. Mas pode ser uma das consequências, a consequência final de você não se preocupar com sua privacidade. Analogia. Aqui eu vou dar um exemplo que vai ficar claro para você o quão nociva é a falta de privacidade, né? Imagina se eu, Anderson, eu que sou desconhecido para você, monitorasse você, eu vou falar, olha, fulano, deixa eu instalar uma câmera aí. Eu quero vigiar tudo que você faz por 4 horas. Ver e ouvir tudo que você faz aí na sua casa, dentro da sua casa. Você se sentiria confortável? Aposto que não, né? Ver você aí dentro? Enfim, alguns talvez não vão ligar, porque não ligam mesmo para a sua própria vida, não liga para o que vai acontecer. São niilistas, tem alguns indivíduos assim, mas a maioria vai se preocupar. Que isso? Esse cara me olhando aqui, vendo o que eu estou fazendo aqui dentro da minha casa? Agora, pensa comigo. Se eu, um indivíduo que não tenho nenhum poder sobre ninguém, não tenho poder e influência nenhuma sobre outras pessoas e nem sobre você, você está preocupado que eu estou ali bisbilhotando, vigiando você? Por que então as big techs e governos não são um problema para você? Se eu, que sou um indivíduo que talvez não ofereça risco algum, porque eu não tenho poder nenhum, você já se preocupa? Por que você não se preocupa com big corporações que têm poder absurdo? Eu diria algumas poder absoluto. E governos? Por quê? Fica aí essa reflexão para você. E um erro muito comum das pessoas é achar que elas não tem problema elas compartilharem informações na internet, porque o que poderia acontecer, né? Será que tem tanta gente perigosa na internet? O erro dessas pessoas, né? E tem muita gente que pensa assim, você pode ter certeza, é achar que todos na internet são bonzinhos, ou elas acham que todos são bonzinhos na inocência, ou elas não acham que... Não, elas acreditam sim que tem indivíduos bons e maus, só que elas acreditam que só a lei será capaz de protegê-las. Leis serão suficientes para protegê-las contra as consequências de não se preocupar com essas informações. Esse é o erro desses indivíduos. Delegar a proteção dos seus dados a big techs, big corporações que lucram com seus dados, que fazem um pior, que compartilham com outros terceiros, que vão cercear sua liberdade como governos, ou até mesmo confiam em governos para proteger seus dados. E por isso elas talvez não se preocupem com a sua privacidade, porque acham, tem esse erro na cabeça, que estarão protegidas caso algo aconteça. E, bom, as consequências são danosas, desastrosas, e é só remediar. Uma vez que seus dados são vazados, uma vez que acontece tudo aquilo lá, que eu mostrei lá em cima, alguns exemplos, é só remediar. Não tem o que fazer. Uma vez que os dados já caíram nas mãos de terceiros e já aconteceu. Não há o que fazer. Aí é você lidar com as consequências. Lidar com as consequências é sempre mais doloroso do que prevenir, né? Então, privacidade é uma forma de prevenção contra todos aqueles ataques que eu mencionei lá. E por fim, como fazer, né? Como se proteger então, Anderson? Tá bom, você me convenceu. Eu cheguei até aqui e descobri a tamanha quantia de dados que eu compartilho na internet, as informações que terceiros têm sobre mim, e que isso pode ser ruim em vários aspectos, em várias situações. Tudo bem. E agora, como que eu faço para me proteger? Onde as pessoas mais erram ao buscar por privacidade? Primeira pergunta que eu vou fazer, né, antes de responder como que você pode se proteger, é o erro que as pessoas geralmente cometem quando vão buscar por privacidade. Onde e quando, né? Onde está o erro, né? É quando buscam soluções fáceis e prontas. Use o Brave. A minha sorte é que eu uso o Brave. Use a VPN. A VPN vai criar um túnel criptografado até o destino final do site e você estará totalmente protegido, né? Mas não lembra dos cookies
cookies de rastreio, impressão digital do site, histórico. Esquece de tudo isso, que está coletando ali uma tonelada de informações sobre o indivíduo na página. Esquece de permissões, enfim, uma tonelada de coisas. Mas não, só a VPN vai salvar o indivíduo, né? Então, buscar soluções fáceis e prontas. Não se aprofundar, não estudar, não buscar mais informações sobre isso, ficar só na superfície e achar que já está protegido. Não definir o que precisa esconder. É muito importante você antes definir. Definir o que você quer esconder ou restringir, as informações que você quer esconder ou restringir, e, consequentemente, acabar escondendo aquilo que não é tão importante para ser escondido e expor o que não deveria ser exposto. Geralmente acontece isso quando a pessoa não define o que ela precisa esconder. Isso vem com um certo esforço mental para avaliar quais os dados que ela compartilha no dia a dia precisam ser escondidos, né? E são informações novas, tá? Não são informações que, uma vez que eu compartilhei isso aqui, já era, já está tudo na internet. Talvez é outro mito que eu preciso quebrar. Os indivíduos dizem, olha, eu não vou me preocupar, porque eu já forneci tantos dados para as Big Techs esse tempo todo, esses anos todos, que não vai fazer sentido agora, já está tudo lá. Só que todo dia você compartilha informações novas sobre você, sobre suas atividades. Cada dia você faz uma coisa diferente. Cada dia o seu jeito de pensar muda. A forma como você pensa hoje, depois de 5, 10 anos, não é a mesma. Hoje, se você olhar para trás, você vai ver que muitas coisas que você imaginava, que você pensava, que você acreditava há 10, 5 anos atrás, não faz mais sentido. E aí, você compartilhou todos esses dados. Se você não começou a se preocupar lá atrás, há 5 anos atrás. Só que aí que está. Toda essa informação nos próximos 10 anos, sobre a mudança, né? Você é um ser mutável. Você muda, né? Como eu disse. Então, toda essa informação continuará sendo coletada para compor seus gostos, seus hábitos, aquilo que você tem, aquilo que você ganha ao longo da sua vida, seu patrimônio. E aí o importante aqui, né, proteger a sua privacidade, é pensar no seu eu do futuro, pensar no amanhã e não no passado, porque o passado vai ficando para trás. Você vai substituindo coisas velhas, hábitos velhos por hábitos novos. E uma vez que você define isso, você vai evitando que essas informações vão sendo compartilhadas com Big Techs. Então, mais um mito quebrado aí, de que tá tudo lá, já era. Não, claro que não. Proteção da sua privacidade, dos seus dados, é pensar no amanhã, no seu eu do futuro, né? Ou seja, definir exatamente aquilo que é importante e precisa ser protegido e de quais possíveis ameaças, que é também conhecido como modelagem de ameaça. Ou seja, você definir aquilo que é importante para você, que você precisa esconder, de quais ameaças você precisa esconder e destinar aplicações, softwares, sistemas, compartimentos para proteger essas informações. Okay? Agora, por onde começar então? Né? Eu falei quais são os erros, né? E, bom, qual o certo, né? Por onde começar corretamente? Entender quais são as informações sobre você que são importantes demais para estarem públicas. Primeira coisa, quais dados hoje sobre você que estão públicos são importantes? E talvez não tenha dado nem tempo de indivíduos copiarem. Talvez você não está em evidência hoje, mas amanhã estará. Então, opa, caramba. Pensando futuramente nos próximos 5 anos, o que eu posso ser e o que isso pode me prejudicar no futuro. Eu sei, tem um certo esforço mental, tá? Mas uma vez que você define isso, já era. Já protegeu esses dados, essas informações do atacante. E esses futuros possíveis atacantes não terão mais acesso a isso. Definir o grau de importância dessas coisas. Algumas coisas são muito importantes e você precisa dedicar de muito tempo e esforço para protegê-las. Tem que dedicar muito aprendizado para aprender sobre softwares, programas e sistemas que irão te auxiliar com isso. Outras nem tanto. Outras talvez não sejam tão importantes assim e você não precise dedicar tanto esforço. Criar tantos obstáculos talvez não seja tão importante. Você precisa definir esse nível de importância dessas informações. E se pergunte,
o que poderia acontecer se indivíduos ou um grupo de indivíduos mal intencionado tivessem acesso a esses dados. Então você se pergunta, analisa esses dados e depois você coloca uma pergunta do lado. E aí, para esse dado aqui, o que poderiam fazer com isso? Pensa, eu sei que tem um esforço mental, mas depois de alguns minutos pensando, você vai chegar à conclusão que há várias possibilidades. Você pode até pegar exemplos, né? Basta você olhar para os exemplos de indivíduos que sofreram com a falta de privacidade, olhar para eles e, com base nos exemplos de terceiros, se basear na sua defesa, no seu modelo de ameaça. É uma coisa que eu faço sempre, nossos alunos do sobrevivencialismo digital fazem sempre, até porque a gente lá... Eu coloquei lá uma aula exclusiva para isso, né, ensinando o indivíduo a como modelar a sua ameaça, lá tem vários exemplos. Cada tipo de indivíduo, cada tipo de ameaça, quais são as informações. E aí você chega num ponto em que você tem tudo à sua disposição para você se proteger. Aí a questão é se proteger depois. Identificado, aí você colocar em prática as estratégias de proteção, de se defender, de proteger esses dados, né? Buscar formas de ofuscar e proteger esses dados. Mas Anderson, você pode dar aí alguns exemplos de como melhorar a minha privacidade para eu sair daqui agora, desse evento ao vivo, e começar já a proteger meus dados. Eu vou listar alguns, tá? Para você já ter em mente e começar a aplicar. Evite ou ao menos reduza ao máximo a sua exposição a redes sociais, a sua exposição ou interação a redes sociais. É uma coisa que eu recomendo se você tem redes sociais, se você tem várias redes sociais, se você compartilhou muita coisa lá, e se você se preocupa com o indivíduo que você será daqui 5 anos, no futuro, se você acha que isso vai te atrapalhar, que pode te prejudicar no futuro, eu recomendo que você exclua, pelo menos exclua. Eu recomendo você sair. Eu já não estou em várias redes sociais faz muito tempo, faz muitos anos. Mas cabe você voltar aqui para o tópico anterior, né? Como avaliar? Por onde começar? Comece avaliando, né? Comece avaliando aí o que é importante que você pode eliminar aí da rede social ou saia da rede social. Não exponha a sua rotina, pelo menos se você está na rede social, se você quer continuar, ao menos não exponha a sua rotina, né? O que você faz, onde você mora, o indivíduo que você é, se você é bem financeiramente. Se você não é bem financeiramente, tem dados que o indivíduo poderá explorar. Você será interessante para alguém. O seu dado será interessante para alguém. Uma moça que tem lá uma foto no perfil pode ser interessante para um indivíduo que quer usar essa foto para poder aplicar golpes em sites de relacionamento, por exemplo. Então, todos são interessantes ao olhar de algum atacante. Então, não exponha a sua rotina, o que você faz, onde mora, quanto ganha, o que tem. A famosa ostentação, né? Com quem você se relaciona, suas amizades, ou suas parceiras, seus parceiros, sua rotina do seu dia a dia, para onde você vai. Reduza essa informação. Pelo menos evite compartilhar isso publicamente. Selecione os indivíduos para qual você deve informar esses dados. Não entregue seus dados de contatos como e-mail, número de telefone e muito menos número de identificação pessoal, ou seja, documento de identidade, por exemplo, a terceiros, desconhecidos. Um site te pede essa informação, por quê? Por que ele está pedindo isso para você? Porque você acessou esse site aqui, eu vou te pedir então... eu vou te falar, se você cadastrar nesse link aqui, eu vou pedir teu e-mail. Porém, o meu objetivo é outro. Meu objetivo não é ganhar com seus dados, lucrar com seus dados. Meu objetivo é, pelo contrário, proteger seus dados. Te entregar conhecimento para proteger seus dados. Então, avalie para quem você está compartilhando essas informações. Porque, a depender do indivíduo, ele está, na verdade, ele vai monetizar em cima dessa informação. E se for benéfico para você, tudo bem, tá? Mas pode ser que não seja. E pode ser que ele use esses dados para outras coisas, para comercializar em cima deles. E não para aquela finalidade que você tem em mente, né? Que você tinha em mente. Evite serviços de Big Techs, como mensageiros, como navegadores, buscadores, mensageiros, e-mails e armazenamento em nuvem, pelos motivos lá de cima. As Big Techs monetizam em cima dos seus dados, lucram em cima dos seus dados. Então você pode usar alternativas de código aberto, colaborativas, são gratuitas também, só que tem uma diferença crucial. Elas
talvez não possuam uma interface tão bela porque Microsoft, Google, Facebook investem pesado em interface. Elas têm um time de engenheiros, de designers. Tá? Mas, em contrapartida, não tem essa estrutura bilionária. Essas opções não têm essa estrutura megalomaníaca. Não tem que gastar bilhões, ou pelo menos milhões, eu não sei qual que é o custo, mas pelo menos milhões essas empresas gastam para continuar mantendo o produto delas disponível para mais pessoas. Alta disponibilidade, interfaces belas, fluidas, investem bastante em servidor, tá? Mas em contrapartida coleta uma tonelada de dados sobre você. E com o barateamento da tecnologia, com dispositivos mais baratos, HDs ficando mais baratos, tecnologia de armazenamento, outras pessoas, indivíduos, grupos de indivíduos, cujo objetivo é apenas o amor pelo desenvolvimento, o amor por fornecer soluções que serão úteis para pessoas. Tem indivíduos que fazem isso, que ele coloca lá um link para você doar, mas na verdade, bom, ele está mais preocupado em ajudar outras pessoas, a fornecer soluções, a fazer algo de bom, porque ele gosta de programar, porque ele gosta, ele vê que aquilo não está certo, talvez ele olha para a alternativa e vê que é uma alternativa intrusiva, ele, opa, eu quero fornecer solução para isso aqui e ser reconhecido por isso. Vários indivíduos, conforme eles vão se preocupando com a privacidade, vão até mesmo dando valor a essas coisas e acaba doando para eles. Eu era um cara que, enfim, usava isso por usar e agora eu vejo a importância disso e passei a doar. Eu faço doações frequentemente para os desenvolvedores dessas alternativas, né? E nem todo mundo está à venda, né? Esses indivíduos podem fornecer soluções e fornecem soluções que não te rastreia, né? Fornecem programas e sistemas que não estão ali, eles não estão ali para ganhar dinheiro de fato, porque eles não têm uma estrutura gigantesca por trás para sustentar. Logo, eles não têm esse peso para coletar seus dados e monetizar em cima deles, né? Eles não precisam lucrar com seus dados, né? Então, esses são alguns exemplos de como melhorar a sua privacidade. Agora, como que você pode navegar de forma privada na internet? Estou falando agora de você acessar conteúdo online, né? Não só proteger as suas informações no meio digital ou no meio físico, mas navegar. Então, você pode usar navegadores, buscadores e mensageiros alternativos aos das Big Techs. Há vários que, inclusive, são muito bons. Há, inclusive, soluções tecnológicas que trazem resultados de buscadores das Big Techs para você sem coletar seus dados. E-mails e mensageiros privados, situados em países onde há leis que protegem, que pelo menos, né, tem isso, né, que pelo menos tem leis que protegem a sua privacidade, né, mas tem opções descentralizadas, opções de pessoa para pessoa, como mensageiros, por exemplo, que não tem um servidor central coletando seus dados. Bloqueie rastreadores de páginas na web para que os sites não coletem suas atividades. Há uma série de soluções tecnológicas, extensões, que bloqueiam, né, todo tipo de rastreador da página. Cabe a você aprender a como usá-las, mas está disponível para você. E você pode usá-las para proteger a sua navegação, impedir a coleta de dados por rastreadores, por exemplo, ou então até mesmo ataque de malwares, e algo que eu vou me aprofundar na próxima aula, mas existem uma série de soluções, ou usar navegadores focados nisso, projetados para a sua privacidade. Separe suas atividades em compartimentos. Separar atividades é impedir que o todo fique disponível a um atacante. Uma vez que você destina um compartimento para cada atividade, você impede que o atacante, né, daquele outro compartimento tenha acesso a isso. Então você destina um compartimento para acessar o Google, se você quer ver preços na internet. Ah, mas eu acho tão incrível aquela ferramenta de comparação de preço. Tudo bem, mas no momento de você ir até o site, talvez seja interessante você rapidamente clicar naquele link e acessar um outro compartimento. Dá para fazer isso, tem tecnologia para isso, tem navegadores específicos para isso, tá? E aí você já, separa essa informação. E aí, como é que o Google vai saber que você acessou aquele produto? Já que você não clicou, uma vez que você clica no link, sim, você será rastreado. Mas uma vez que você sabe destinar a sua navegação,
o Google não vai te rastrear. Então, separar suas atividades. Use sistemas baseados em Linux, em vez de o Windows da Microsoft e macOS da Apple, né? Linux é open source, colaborativo, vários projetos, vários sistemas, várias distribuições Linux são focadas inclusive na privacidade do usuário. E não são big techs que estão por trás ali daquele projeto. Não são empresas que precisam lucrar bilhões para atender acionistas. Não precisam de pagar uma estrutura milionária ou bilionária ali por trás, né? Em vez, né? Então utilize essas alternativas. No início é doloroso, no início tem uma curva de aprendizado, mas é isso. Veja tudo isso aqui. Privacidade é importante para você? Então cabe a você aprender e colocar isso em prática e conquistar a sua privacidade. Ela não vai vir de mão beijada. As Big Techs não vão te entregar privacidade de mão beijada. Se você espera a privacidade cair no teu colo, esquece, meu caro. Isso não vai acontecer. Tem um esforço de você procurar por soluções. Elas existem, elas estão aí. Agora, cabe a você sair da inércia, da sua zona de conforto, ou, caso contrário, as alternativas você já viu ali anteriormente, né? E muita gente fala que produtos da Apple são privados. Não são. A Apple é mais uma Big Tech. Então, evite usar produtos da Apple. É claro, você pode sempre destinar, compartimentar atividades. Eu não consigo ficar sem o Apple. Tudo bem, utilize para o seu trabalho. E destine talvez uma máquina virtual para atividades mais privadas. Se você não quer que a Apple tenha tanto acesso, né, acesso direto. Ou destine um outro sistema, um dual boot, por exemplo, né? Enfim, há uma série de formas de você proteger a sua informação que você acessa no sistema. E aí você vai protegendo em níveis, né? A nível de software, a nível de navegador, aplicações como mensageiros, buscadores, mensagens, buscadores, e-mails, enfim, tudo que você utiliza, você pode compartimentar e separar atividades em alternativas. E aí você vai compartimentando a nível de software, a nível de sistema ou até mesmo a nível de hardware. Vai depender do seu modelo de ameaça, vai depender de quantas coisas você precisa esconder e do quão isso é importante para você. E pode ser que você chegue a um ponto que você precisa separar a nível de hardware. O tão importante que aquilo é e você precisa se proteger. Inclusive de atacantes que vão, talvez, comprometer a sua segurança. E é algo que a gente vai ver mais a fundo no próximo evento. E para quem acha que Apple é privada, né, que, enfim, se preocupa com a sua privacidade, além dos aparelhos serem caríssimos, você ainda continua pagando. Você ainda continua pagando com seus dados, porque a Apple não protegerá a sua privacidade dela mesma. Você continuará compartilhando seus dados com a própria Apple, que é uma Big Tech, tá? Enfim. E para finalizar, até onde a preocupação com a privacidade é uma boa coisa? Quais são os efeitos colaterais de quem busca por privacidade? Isso aqui é importante, muito importante, porque talvez você tenha visto tudo isso e tenha ficado preocupado. E sim, é bom que você fique preocupado, mas não é bom que você fique paranoico. Tá? Não vá aos extremos. Tudo isso é importante, que você aprenda a identificar o que você considera como importante para você proteger. Porém, não fique paranoico com isso. Não ache que o mundo acabou, que agora você tem que se esconder. Não é isso que eu estou propondo aqui, tá? Em momento algum, já comecei no início dizendo qual é a definição de privacidade. Escolher as informações que você quer que fique inacessível ou restringir, tá? Então você vai escolher aquilo que você quer proteger e aquilo que não precisa, tá? Não é o 880, não precisa ficar 100% ofuscado. E eu acredito que isso nem seja possível. Você... Enfim, algumas coisas podem acontecer se você ir por esse caminho, tá? Então, esses são os efeitos colaterais. Você ficar paranoico, achar que deve esconder tudo e de todos. Não faça isso. Você não vai conseguir viver, ter uma vida social, produtiva. E você não quer isso para você. E aí, o que vai acontecer? Você vai descobrir que tudo isso é muito difícil. Meu Deus do céu, eu tenho que proteger cada byte de informação que eu compartilho aqui na internet. Você vai acabar descobrindo que é muito difícil, é trabalhoso. É trabalhoso você proteger tudo. Por isso que você precisa escolher aquilo que é importante para você proteger, para você
não gastar esforço, gastar energia protegendo tudo. Talvez coisas que não são tão necessárias, como o nome do seu cachorro, se você não usou ele como senha para acessar o seu e-mail, por exemplo, né? Como, sei lá, o nome da sua primeira namorada, não sei, tá? A não ser que você não tenha usado isso como senha, mas certas informações não têm validade, importância nenhuma para o atacante. Certas coisas sim, você precisa definir e compreender, entender quais informações são importantes e aprender a protegê-las, tá? E aí, se você não aprende isso, você descobre que é trabalhoso demais, acaba se frustrando e voltando ao estado anterior, ou seja, voltando ao que era antes. Exposto na internet, exposto no meio digital, desprotegido, acreditando que não é possível, acreditando que não dá para ter privacidade na internet. É possível, mas você já começou errado. É possível, mas você foi para outro caminho. Achar que é invencível, outro ponto, né? Ou você pode achar que não é possível ter privacidade e que é muito difícil, na verdade não é. Você criou essa crença. Ou achar que é invencível e só porque aprendeu alguma coisa acha que não precisa mais continuar aprendendo, evoluindo e vigiando, né? Não baixa a guarda. Sempre há formas diferentes de se coletar dados. Os Big Techs estão sempre evoluindo e você precisa evoluir junto. Os atacantes estão sempre evoluindo na forma de coletar dados. Você precisa evoluir, você precisa aprender como são os ataques para você poder se proteger. Então, sempre vigiar. Por quê? Porque o preço da privacidade é eterna vigilância. O preço da liberdade é eterna vigilância, assim como a privacidade. O preço da privacidade é eterna vigilância, sempre está atento. E não ache que você é um Superman, um super-herói. Seja humilde, revise sempre o seu conhecimento, para que você esteja sempre, pelo menos, no mesmo passo. Não um passo adiante, mas no mínimo, no mesmo passo dos seus atacantes, dos seus potenciais adversários. Ok? E a gente viu aqui em cima quais são alguns deles, né? Enfim, então é isso. Esse foi um evento. Acho que foi bem denso a coisa aqui, né? Tive alguns probleminhas técnicos aqui, vou ver se tem como eu resolver isso aqui, mas eu espero que isso tenha sido útil para você que ficou até o final. Obrigado, muito obrigado. Eu tinha algumas coisas, algumas informações exclusivas para dar para quem estava ao vivo. Talvez eu decida algo que eu não vá deixar aqui depois da gravação, mas a princípio, você que chegou até aqui, obrigado. Primeiramente, muito obrigado às quantas pessoas? Quase 90 pessoas simultâneas, já nem sei aqui quantos passaram, 700 pessoas, eu acho, 700 visualizações, 600 e poucas visualizações, né? 90 simultâneas. Agradeço a cada um de vocês que chegaram até aqui e eu espero que este conteúdo aqui te ajude a definir quais coisas são importantes para você começar a se proteger agora mesmo. Proteger a sua privacidade não é paranoia. Proteger a sua privacidade não é algo que... criminosos. Não, eu espero que eu tenha quebrado aqui também vários mitos para você que chegou até agora, tá? E para você que já me acompanha faz tempo, espero que você tenha aprendido algo novo aqui nesse evento aqui, nessa live, ok? Então é isso, muito obrigado a todos. Eu vou ir, que eu preciso fazer outras coisas aqui, preciso me dedicar inclusive a alguns afazeres, mas é isso aí, a gente se fala na próxima. Até o próximo vídeo, ou até o próximo corte, que talvez devo lançar, porque isso aqui ficou muito grande, então eu devo lançar vários cortes aí. E, principalmente, até os próximos eventos semanais ao vivo. Então é isso aí, a gente se fala. Até mais.